possa estar te abençoando neste dia, que você possa estar desfrutando de saúde, de paz, de alegria. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 54 em diante. Tá bom? Hoje o título da nossa mensagem é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Vamos ver o que diz o texto então. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, o outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Bom, o olhar de Jesus. Esse texto, ele conta o episódio em que Pedro nega Jesus. Pedro tinha sido avisado pelo Senhor que ele o negaria 3 vezes. E Pedro, quando Jesus fala isso para ele, ele não aceita, ele retruca com Jesus. E agora então, Jesus está ali no Sinédrio, sendo julgado pelos sacerdotes, e por 3 vezes Pedro é acusado, interpelado por pessoas que ali estavam, dizendo que ele era amigo de Jesus, que ele estava com Jesus. E Pedro nega de uma forma muito forte, ele nega. E aqui, Lucas, o único dos evangelhos que fala que Jesus olha para Jesus é Lucas. Os outros 3 evangelhos não falam que Jesus olha para Pedro. Então, eu fiquei meditando nesse olhar de Jesus. Como que Jesus olhou para Pedro? Antigamente eu pensava que esse olhar de Jesus seria mais ou menos assim: Pedro, bem que eu te falei, tá vendo? Que você ia me negar e você negou. E talvez você também pensasse dessa forma ou pensa dessa forma. Como será que Jesus olhou para Pedro? Jesus teria um olhar decepcionado, um olhar de tristeza, um olhar de reprovação, de ódio nós não podemos, de raiva, de desprezo nós não podemos cogitar, porque Jesus jamais desprezaria Pedro. Jesus, ele sabia exatamente como era Pedro. Jesus conhecia Pedro, ele tinha um cuidado especial com Pedro, que Pedro era uma pessoa muito impulsiva, muito explosiva. Quando Pedro disse que não negaria Jesus, ele disse com muita firmeza. E quando ele nega Jesus, ele nega também com muita firmeza. Bom, mas o olhar de Jesus, como será que Jesus olhou para Pedro nesse momento em que Pedro nega? Pedro negou ele diante de todo mundo. Agora o interessante é que
O único discípulo que a Bíblia nos mostra que seguiu Jesus na hora da sua antes da sua crucificação, quando ele foi levado para o templo e tal, foi Pedro. Pedro, ele ficou seguindo os passos de Jesus, cada passo, ele viu tudo. Ele viu Jesus sendo julgado, sendo levado para o sinédrio, ele viu tudo. E ele não teve nenhuma atitude, e também não podia, de tentar defender Jesus. Talvez ele não acreditasse que iam crucificá-lo. Até o soldado, em um outro evangelho, até o soldado que Pedro cortou a orelha dele, um dos evangelistas apontam que esse soldado aponta Pedro, e Pedro nega. Bom, mas enfim, o que nós podemos aprender desse texto é que o seguinte, a primeira coisa é que esses dois personagens, tanto Jesus quanto Pedro, eles estão nos representando. Pedro aqui representa o homem fraco, o homem falho, o homem que peca, que nega, que trai. Jesus representa o homem regenerado por Deus, o homem com o Espírito Santo, um homem transformado, ou seja, o modelo de homem que Deus quer que nós sejamos. Eu acredito que o olhar de Jesus não foi um olhar condenatório. Jesus não condenou Pedro. Eu não acredito também que Jesus olhou para Pedro como que jogando na cara de Pedro. Pedro, eu não te falei que você ia negar? Eu não acredito nisso também. Mas aqui diz que Pedro chorou amargamente, e Pedro aqui nos representa. Muitas vezes, queridos, quantas vezes eu fui orar e eu tive essa impressão, e eu tenho essa impressão às vezes, que Jesus está olhando para mim. E aí bate aquela tristeza, aquela vergonha pelas coisas que a gente faz, aquele arrependimento. E foi isso que Pedro sentiu. Então o olhar de Jesus, ele provoca isso em nós. Mas nunca eu tive a impressão de Jesus estar me olhando com um olhar de condenação, com um olhar de reprovação sim, mas de condenação não. Dizendo, olha, eu nunca percebi, nunca tive a percepção de Jesus estar olhando para mim dizendo, olha, você não tem jeito, não adianta, você tenta, mas não consegue. Eu não creio que foi assim que Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro da mesma forma que ele olhou para aquela mulher que foi levada, apanhada em adultério. Ele olhou para Pedro da mesma forma que ele olhou para aquela mulher samaritana. Ele olhou para Pedro da mesma forma que ele olhou para aquela pecadora que lavava os seus pés. Ele olhou com o olhar de Deus, com o olhar de misericórdia. Então esse texto, ele me ensina que Deus, ele nos olha, não com um olhar condenatório, mas com um olhar de misericórdia. Muitas vezes, nós olhamos para as pessoas com um olhar condenatório. Quando as pessoas fracassam contra nós, às vezes nós não reagimos, mas nós olhamos com um olhar de reprovação, praticamente matando aquela pessoa. E a gente às vezes fica dizendo, não, deixa que Deus toma conta disso. Deus é vingador dessas coisas. E esse olhar de Jesus não foi assim. Esse olhar de Jesus é como quem dissesse assim para Pedro, Pedro, não adianta, Pedro, você é isso mesmo. E eu não vou te condenar por isso, Pedro. Eu te amo mesmo assim. Eu sabia que isso ia acontecer, Pedro. Mas eu ainda te amo, Pedro. Eu te amo, Pedro. Não fique abatido. Eu não acredito que Jesus olhou para Pedro condenando ele. Porque não é do caráter de Jesus nos condenar. Mas o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. A nossa atitude, muitas vezes,
desperta esse olhar de Jesus e nos dá a impressão que Jesus está nos olhando. Quantas vezes nós já traímos Jesus? Quantas vezes nós desobedecemos a palavra de Deus? Quantas vezes nós somos infiéis? Mas Jesus sempre nos olha com um olhar de misericórdia. E eu falo isso porque que Jesus não condenou Pedro naquela hora. Porque quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena foi ao túmulo, ele disse para ela: diga aos meus discípulos que me esperem lá na Galiléia e diga a Pedro. Então ele citou Pedro, porque Jesus sabia que Pedro estava amargurado, porque Pedro havia chorado copiosamente, desesperadamente, quando Jesus olhou para ele. Mas Jesus não olhou condenando ele. Jesus olhou para ele amando. Isso tocou Pedro muito forte. Tanto é que Pedro, ele também não desistiu de Jesus, porque ele continuou com os discípulos, embora ele estava muito abatido. Mas ele sabia que Jesus o amava. E Jesus demonstrou isso quando ele ressuscitou. Ele fez questão, e se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus fez questão de dizer a Madalena: diga para Pedro. Ele falou dos outros no coletivo, mas Pedro ele citou em especial, porque ele sabia. E a mesma coisa Jesus faz comigo e com você. Se você está triste porque você talvez esteja se culpando de alguma coisa que você fez errada, eu quero dizer para você que o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. O olhar de Jesus para mim é um olhar de misericórdia. Não é um olhar para que eu venha me desesperar e achar que não tem jeito para mim, mas é um olhar de misericórdia. Porque Jesus, ele disse que ele veio para salvar. Ele não veio para condenar. Agora nós também, Jesus também nos representa ali. Por quê? Porque esse olhar de misericórdia é o olhar de misericórdia que ele quer que nós tenhamos também com os outros. Porque quando os outros pecam contra nós, nós também temos que olhar com esse olhar de misericórdia, não com um olhar condenatório, não com um olhar que vai deixar aquela pessoa pior do que ela está, porque ela já está sofrendo. Pedro estava sofrendo porque ele não pôde fazer nada quando Jesus foi preso. E ele estava seguindo Jesus, mas ele tinha medo de ter uma reação, porque existiam soldados ali, os líderes espirituais, as autoridades estavam todas ali. O que ele podia fazer? Ele era só um homem contra um exército, ninguém podia fazer nada. Mas mesmo assim ele seguiu Jesus. Então nós temos que fazer como Pedro, seguir Jesus, mesmo que talvez a gente possa negá-lo, mas ficar perto. Porque quando você está perto, ele vai olhar para você. Ele vai olhar e vai dizer: olha, eu te amo. Ele não vai olhar te condenando. Tá bom? Então vamos meditar nisso. Hoje é essa palavra que Deus tem para nós. E eu espero que você, que talvez esteja sofrendo, talvez você está pensando em desanimar, de abandonar tudo, que talvez, puxa vida, eu fiz uma grande besteira. Jesus está olhando para você com misericórdia, tá bom? Jesus te ama, querido. Jesus te ama, querida. Agora também outra coisa que você deve aprender, que eu devo aprender nesse texto, é olhar também para os outros com misericórdia. Da mesma forma que eu quero que os outros tenham misericórdia de mim, que eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, eu também devo olhar com um olhar de misericórdia. O que eu devo fazer como cristão, como um discípulo de Jesus, é usar de misericórdia. Jesus disse que está escrito: misericórdia quero, não sacrifício. Tá bom? Deus abençoe você. Sinta o olhar de Jesus te abençoando e olhe para as pessoas como Jesus olha para você. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por você nos assistir e que esta palavra possa tocar profundamente no teu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.